Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na página 46 do nosso material didático, o item 26, que diz a terceira viagem missionária de Paulo. Bom, então lembre-se, do Evangelho de Marcos já foi escrito, o apóstolo Paulo escreveu uma carta à região da Galácia, as igrejas estavam naquela região criticando muito o assédio do judaísmo, e comparou os judeus ao filho de Agar, da escrava. E a igreja foi comparada ao filho da livre, a Isaac. Então, isso vai pesar na perseguição que o apóstolo Paulo vai sofrer dos judeus à frente, né? Então, eu coloquei aí, anos 51 da era cristã. Paulo inicia essa viagem partindo de Antioquia, passando pelas igrejas que evangelizou na Galácia e na Frígia, que eram regiões da atual Turquia. Eu vou colocar um mapa abaixo aí para vocês poderem ver, tá bom? Mas, basicamente, ele está retornando por terra e passando pela região onde ele também trabalhou na primeira e na segunda viagem. O comentário prossegue. Durante esta viagem, Paulo escreveu as epístolas de 1º e 2º aos Tessalonicenses. No ano 52 foi escrito o Evangelho de Marcos e também em 52 o Evangelho de Mateus. Haviam-se passado 33 anos após a morte de Jesus e o Evangelho de Mateus era o 5º livro do Novo Testamento a ser escrito. Digo, o Evangelho de Marcos, né? Era o 5º livro do Novo Testamento a ser escrito. Enquanto Paulo confirmava os irmãos na Galácia e na Frígia, na cidade de Éfeso, ocorre o evento em que um pregador chamado Apolo anunciava Jesus com eloquência, mas ele ainda não havia recebido o batismo cristão. Ou seja, ele havia recebido apenas o batismo de João. Eu vou ler esse texto com vocês. Vamos abrir aí em Atos capítulo 18. Nessa viagem missionária de Paulo, vão acontecer alguns casos até entre judeus bem interessantes. Atos capítulo 18, vou ler do versículo 24 até o versículo 28, que diz: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Interessante, ele falava, né? Até, vamos dizer, com uma certa autoridade, provavelmente usando o Antigo Testamento, tá bom? Mas acaba que Priscila e Áquila, vamos dizer, lhe declaram mais pontualmente o caminho de Deus. E o versículo 27 prossegue: querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Bom, lembre-se que ele era de Alexandria. Alexandria era realmente uma escola filosófica conceituada, né? Vai gerar um monte de heresia, mas em termos, né, de assim, capacidade de desenvolvimento, né, de novas ideias, Alexandria talvez fosse o centro do mundo. Por quê? Porque lá eles construíram a maior biblioteca da época, então se tornou um centro de estudos. A Septuaginta, o texto do Antigo Testamento, ele foi feito lá em Alexandria, tá bom? Cerca do ano 200 a.C., exatamente para essa biblioteca que eles juntaram o conhecimento do mundo. Então, era um local, vamos dizer, de assim, grande
conhecimento, muito estudo, grandes filósofos. E ele certamente estava então usando o Antigo Testamento para mostrar que Jesus era o Messias. Eu já falei para vocês alguns pontos, por exemplo, Daniel havia profetizado que o Messias viria e morreria, tá bom, no final da semana 69. Isso, infelizmente, os rabinos muito não interpretaram, mas esse é um dos temas que Apolo poderia estar usando. Agora, um outro ponto interessante é apenas o batismo de João Batista. O batismo de João, ele literalmente não era um batismo cristão. Tanto que, quando chega no capítulo 19, nós vamos ver agora, o apóstolo Paulo continua nessa viagem missionária, ele vai encontrar pessoas só com o batismo de João e ele vai batizar essas pessoas. Essas pessoas vão ser batizadas, porque o batismo de João era um batismo de arrependimento. Era um batismo de arrependimento. O batismo de João não é o batismo cristão. O batismo cristão, ele começa com os apóstolos. Jesus dá autoridade aos apóstolos para eles batizarem, e todas as pessoas que receberam o batismo, eles podiam também praticar aquele batismo. Por isso foi provavelmente o que aconteceu com Roma. Alguém que foi batizado lá no dia de Pentecostes, chegou em Roma, começou a pregar, pessoas começaram a aceitar Jesus, provavelmente do judaísmo, e ele começou a batizar aquelas pessoas. Então, o batismo de João não é o mesmo batismo cristão, mas certamente era um judeu, né, que esperava a vinda do Messias, e ele, ouvindo falar de Jesus, ele teria, né, também concluído que Jesus era o Messias. Então o texto prossegue, né? E foi instruído pelos discípulos de Paulo, que lhe ensinaram mais pontualmente o caminho de Deus. Quando Paulo chega a Éfeso, encontra cristãos com a mesma característica de Apolo, só receberam o batismo de João, o batismo de João Batista, que era um batismo de arrependimento e não de fé em Jesus Cristo. Bom, eu coloquei aí depois um gráfico para vocês, que ilustra mais ou menos como foi essa viagem do apóstolo Paulo. Tá bom? Como foi essa viagem? Ele partiu ali de Antioquia, se você olhar no mapa, está aí na página 47 agora, né? Ele parte de Antioquia e ele vai por terra, diferente da primeira viagem que ele veio para a ilha de Chipre e foi pelo mar. Então ele vai pelo norte, vai por terra, exatamente visitando as igrejas, e veja até onde ele vai chegar agora. Ele vai chegar até lá na região de Atenas. Então essa terceira viagem missionária, ela já vai expandir mais o cristianismo, né? Bom, eu coloquei aí para vocês, de Antioquia até Éfeso, qual era a distância. A distância, irmãos, são mais ou menos 1.100 quilômetros. É praticamente do Rio de Janeiro à Bahia. 1.100 quilômetros é muita coisa. E, claro, naquela época não tinha avião nem carro. Nós pensávamos também no trabalho que principalmente o apóstolo Paulo e Barnabé, que faziam essas longas viagens constantemente, o quanto eles andavam. São 1.100 quilômetros para chegar de Antioquia até Éfeso. Se você olhar nesse mapa aí, você verá que só esse trecho equivale mais ou menos a 1/4 de toda a terceira viagem missionária. Uma parte ele vai por mar, né? Mas esse começo todo ele faz por terra. E só esse trecho de Antioquia até Éfeso, não sei se você consegue encontrar Éfeso ali, está mais ou menos no meio do mapa. Esse começo já são 1.100 quilômetros. Eu fico pensando nessas distâncias. O comentário prossegue. Paulo esteve em Éfeso por cerca de 2 anos, provavelmente entre os anos 52 e 55 da era cristã. Nesse período, Paulo pregou o evangelho na Ásia, ou seja, essa região que vocês estão vendo ali no mapa, que é a região da atual Turquia, tá bom?
toda aquela região ali, o apóstolo Paulo ele se dedicou a pregar o evangelho nessa região. Foram 2 anos enviando missionários e trabalhando nessa região. Por quê? Éfeso era uma cidade que ela era uma cidade portuária, como você pode ver ali, era uma cidade muito rica e ela talvez fosse, talvez não, posso dizer que é a religião de Roma, os romanos chamavam ela de Diana dos Efésios, mas ali era o centro do culto da Babilônia, porque Diana dos Efésios é Semíramis. Pode pegar qualquer livro de religião antiga, dicionário, vai te dizer isso. Quem é Diana dos Efésios que aparece ali no livro de Atos, capítulo 18? É Semíramis, a mãe de Nimrod, que era também mulher dele. Okay? E o culto a Semíramis era assim o culto, vou colocar, mais concorrido no Império Romano. O culto a Semíramis, que era esse culto a Diana dos Efésios, nem o culto a Júpiter em Roma era tão concorrido como o culto a Semíramis. E nós veremos que na história esse culto ele é substituído pelo culto a Maria. E você verá o mesmo caso. Nos dias de hoje você encontra 30 igrejas dedicadas a Maria e uma igreja dedicada a Jesus. Porque, na verdade, Jesus, o Jesus católico, ele foi uma substituição do filho de Semíramis, que é Tamuz, que tinha nascido no dia 25 de dezembro, ok? Que era o dia da adoração ao sol, que era Tamuz. E Semíramis, tanto que nós veremos até os títulos de Semíramis passa para Maria, que eram Mãe de Deus, Rainha dos Céus e Nossa Senhora. Então o apóstolo Paulo escolheu Éfeso, porque Éfeso, podemos dizer, era o centro do paganismo. Ali estava o templo de Diana, ou o templo de Semíramis, e esse templo ele era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O culto a Diana ele era mais concorrido do que o culto a Zeus, o culto a Júpiter, que era, na verdade, o mesmo personagem. Então, foi realmente estratégico do apóstolo Paulo, e aí nós temos que pensar na autoridade espiritual na vida que o apóstolo Paulo levava, Porque você escolher aquele local era, vamos assim considerar, o pior local para você pregar o evangelho. Estrategicamente, era uma cidade que ela era um centro que tinha muitas estradas romanas e levavam para diversas cidades. Então, estrategicamente, a cidade era muito boa. Tá bom? Estrategicamente, a cidade era muito boa. Na estratégia geográfica. Mas, assim, espiritualmente, era o centro do paganismo. Tá bom? Pois bem, então, nesse Atos capítulo 19, também o apóstolo Paulo encontrou essas pessoas que eles, então, tinham só o batismo de João, e o apóstolo Paulo os batizou, e eles também falaram em línguas espirituais. Então, isso é importante para diferenciar do batismo de João, porque tem pessoas que querem colocar o nosso batismo como uma continuação do batismo de João. Não, o batismo de João era um batismo para arrependimento. Ele não falava de fé em Jesus. Tá bom? Então, por isso que o apóstolo Paulo os batizou novamente. O comentário prossegue. Alguns judeus, filhos dos sacerdotes, tentaram expulsar demônios, como Paulo fazia, mas acabaram atacados pelos demônios. Bom, vocês conhecem essa história. Eu quis destacar aqui a questão de judeus, de alguma maneira, estarem vendo o que os cristãos estão fazendo, e eram pessoas que eles eram filhos dos sacerdotes, ou seja, eram da linhagem religiosa. Então, eles resolveram dizer, olha, se essas pessoas que são judeus entraram para o cristianismo, conseguem expulsar os demônios, e no Antigo Testamento também, Davi expulsava demônio até tocando harpa, nós temos que fazer isso também. Certamente foi o raciocínio dele, Mas aí, o que aconteceu? Aconteceu que os demônios pularam neles
e acabaram eles se ferindo. Tá bom? O evento fez crescer o temor e a fé no Evangelho. Uma pausa aqui. Por quê? Porque endemoniados era uma coisa que assustava todo mundo. Lembra-se do endemoniado gadareno? A Bíblia diz que ele, vamos dizer, ele era violento. E aquelas pessoas ficavam uivando de madrugada. E se imagine, botava ele em cadeia, o indivíduo quebrava as cadeias. Que força sobrenatural é essa? Ele podia atacar pessoas. Então, o endemoniado era algo que assustava as pessoas. Né? E, de repente, chega, né, um homem que ele tem a autoridade de Deus e ele repreende aquele demônio. Mas aí outros vão tentar fazer igual, os demônios mesmo falam com eles e dão uma surra neles. Então, aquilo causou temor entre as pessoas. Né? O comentário prossegue. Deus operava maravilhas através de Paulo, curando os enfermos e expulsando demônios. O resultado foi uma grande conversão de pagãos. Bom, eu separei aí o texto de Atos 19, versículo 19 e 20, que diz: também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E, feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Não? Se for apresentar para algumas pessoas hoje, eles vão chamar isso de intolerância religiosa, né? Mas não é não. As pessoas que possuíam os livros, eles disseram, eu não quero mais. A pessoa tem direito de se desfazer daquilo que ela não quer. Tá bom? Porque hoje eu vejo às vezes umas certas críticas como se tudo que o cristão fizesse, vamos dizer, seria digno de criar uma lei contra ele. Parece que o mundo quer caminhar nessa direção. Né? O comentário prossegue. Em Éfeso ocorre mais um conflito entre a religião que dominava o mundo pagão e o cristianismo. Os seguidores de Diana dos Efésios, que era o nome romano da divindade babilônia Semíramis, reagiram com violência contra os cristãos, que foram protegidos pelas autoridades. Éfeso se tornou um centro missionário desta cidade. Paulo enviou Timóteo e Erasto para a Macedônia. Quando Paulo decide visitar a Macedônia novamente, já aparece uma série de missionários que o acompanhavam. Está lá em Atos 20, versículo 4. Bom, o exemplo aqui do conflito com o paganismo, é que o apóstolo Paulo expulsa demônios de uma menina que ela já não dava então lucro para os seus senhores, ou seja, mas algum demônio que realmente adivinhava. E vamos citar aqui um exemplo para vocês. Infelizmente, algumas faculdades parece que assumiram a parapsicologia como ciência. Olha que absurdo. É um espiritismo, né? Parapsicologia é um espiritismo. Mas por quê? Eles parece que já notaram casos que, por exemplo, a pessoa morreu, não deixou a pólice de seguro. E aí foi numa consulta e aí o espírito falou onde estava, na página do livro tal, eles foram lá, acharam. Olha, isso daí não é ciência, não significa que é realmente a pessoa que morreu. O demônio que está naquela pessoa, ele pode conhecer esse fato e aí ele vai declarar aquela história, né? Vai declarar aquilo, porque a alma de alguém, a alma ou o espírito de um homem não volta a este mundo. É o que a Bíblia afirma. Tá bom? Então, o demônio, ele sabe de coisas que aconteceram? Sabe. Né? Então, vem uma pessoa se consultar com aquele demônio e diz que eles ganhavam dinheiro porque ela adivinhava mesmo. Né? Ou seja, o demônio pode adivinhar o passado. Quando ele vai chutar o futuro, foi igual o caso do demônio lá, que falou para Saul determinadas coisas que não se cumpriram. Nós sabemos, inclusive, a morte de Saul, né, no dia seguinte não se cumpriu. Mas esse conflito vai, claro, gerar também perseguição do paganismo. Por enquanto é um conflito local, mas vai chegar um momento em que o paganismo
vai solicitar ao Império Romano perseguição ao cristianismo. Isso é um ponto muito importante que normalmente os livros de história não tratam, né? Como os sacerdotes pagãos vão começar a incitar o Império Romano contra os cristãos. Eles normalmente falam de perseguição porque o imperador queria ser adorado como Deus. Tinha imperador que não estava nem aí para ser adorado como Deus. Eles eram soldados, viviam em guerras, né? A preocupação deles era exatamente com o que a religião pagã vai falar do cristianismo. Porque o que vai surgir a partir de agora é a religião pagã começar a dizer que as coisas ruins que acontecem são os cristãos, porque os deuses estariam aborrecidos com os cristãos, porque os cristãos dizem que esses deuses não existem. E os imperadores vão cair nessa besteira e vão começar a perseguir os cristãos. Tá bom? Mas o conflito que vai acontecer é um conflito entre a religião da Babilônia e o cristianismo. Ela que vai, com um ódio terrível contra o cristianismo, como eles fizeram nesse caso aqui com Paulo, eles vão realmente buscar a morte dos cristãos. Ok? O comentário prossegue. Bom, o apóstolo Paulo está ali no ano 51, 52 da era cristã, evangelizando, né, a região, vai até Atenas. E eu comento aí também, no ano 53 foi escrito o 6º livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. No ano 54, Nero se tornou imperador de Roma. A princípio, Nero não vai influenciar muito no cristianismo. O problema vai ser o futuro, né? Talvez uma loucura que ele tenha tido, ou mesmo uma ação demoníaca. Né? Porque o que esse homem fez não é normal. Um ser humano normal, né? Um imperador que quisesse domínio, tudo, mas o que Nero fez não foi isso, foi algo realmente anormal, parece ser espiritual. Nós cristãos temos que olhar para a história, olhar a interpretação das pessoas, mas também ver a possibilidade espiritual. Por que eu considero Nero uma possibilidade espiritual? Um exemplo, ele colocar os cristãos no seu jardim e acender, queimar os cristãos. Se vocês já viram pessoas sendo queimadas, sentiram o cheiro, eu fui criado ali perto do complexo do Alemão e as pessoas lá faziam isso. É uma coisa, é um cheiro que faz mal para o ser humano, uma coisa muito ruim, né? E ele botar isso num jardim, o homem, ele era ou um psicopata ou um endemoniado, né? Okay? Mas, por enquanto, no ano 54, ele não está influenciando no cristianismo, tá bom? Mas botei aí como uma nota histórica para vocês. No ano 55, Paulo escreveu a Epístola aos Coríntios e no ano 56 a segunda Epístola aos Coríntios. Paulo continuava celebrando os dias determinados por Deus, como a Páscoa, Pães Asmos e Pentecostes. Aqui é um ponto interessante, ele diz que gostaria de ir a Jerusalém, em especial no Pentecostes. Com certeza os cristãos não celebravam mais a Páscoa imolando animais, fazendo sacrifício de animais, tá bom? Mas eles iam participar no templo, até porque era comum a intercessão ainda pela nação. Tá bom? Nós estamos ali no ano 53, mais ou menos. Nós veremos próximo do ano 70, em 17 anos vai ser escrito a Epístola aos Hebreus, e exatamente ela trata desse problema. Ela vai falar que não havia arrependimento para a nação de Israel. Eles não poderiam ser recolocados na posição, ou seja, nós vamos tentar convencer as autoridades a aceitar o Messias. Não tinha mais como, eles já tinham sido cortados, ok? E o Pentecostes certamente celebrava também, porque o Pentecostes foi o dia da descida do Espírito Santo, certamente se tornou realmente um momento especial para os cristãos. Eu celebro até hoje, irmãos, tá bom? Eu só tomo cuidado porque a Igreja Católica mudou tudo, né? Mas a Páscoa bíblica, sempre quando chega a Páscoa, eu sei que foi, segundo o critério bíblico, naquele dia, naquela hora que Jesus morreu.
Então, o critério bíblico dá para nós vermos. A partir da lua nova, o 14º dia, o Cordeiro Pascual morre. Lua nova da primavera lá no hemisfério norte, né? Então nós conseguimos esse mesmo dia aqui no Brasil e o fuso horário, né? 3 horas da tarde lá, 10 horas da manhã aqui. Então é um dia importante, porque foi o dia que o nosso Salvador morreu. A Igreja Católica mudou, o critério é outro. Tá bom? Então eu não sigo da Igreja Católica. Tá bom? Mas nos critérios bíblicos, tá, eu, por exemplo, eu acho que até comentei com vocês, nós tivemos agora no dia 15 a Rosh Hashanah, o toque da trombeta. E vamos ter agora o Yom Kippur, no dia 25. Então, são datas importantes para o cristão, né? São datas que fazem parte da profecia, vamos colocar assim. Então, faz sentido o cristão acompanhar. O apóstolo Paulo, mais até como judeu, ele tinha um respeito ainda maior por Israel do que nós cristãos. Tá bom? Se eu estivesse diante do sumo sacerdote, eu teria um respeito natural por ele, né? Principalmente sabendo que aquele sumo sacerdote era um saduceu, não acreditava na Bíblia, né? Tinha feito tantas coisas erradas, mas o apóstolo Paulo demonstra um respeito especial por ele quando ele está sendo julgado, e ele chama o sumo sacerdote de parede branqueada, né? Muito interessante, ou seja, você não tem nada para apresentar, chama ele de parede branqueada. Então, o apóstolo Paulo depois se retratou, vamos assim dizer. Então, eles tinham um apego especial à religião dele, tá bom? Bom, prosseguindo, Paulo fez um discurso aos anciãos de Éfeso para que eles se preparassem para os lobos que atacariam o rebanho. Você tem esse discurso lá em Atos 20, versículo 17 a 38. Preparando o seguinte, e realmente nós vamos testificar, irmãos. Estudando a história da igreja, vão surgir pensamentos filosóficos, heresias tremendas, algumas que estão entre as igrejas até os dias de hoje, principalmente naquela escola de filosofia de Alexandria, né? Vou antecipar aqui só um exemplo para vocês de uma heresia que surgiu lá em Alexandria. Dizer que, por fim, Deus é tão bom que todos se salvarão, até a alma do diabo será salva. E isso surge numa escola, né, respeitada, tá bom? Com um dos maiores expoentes dessa escola, que é Orígenes de Alexandria. Então, o apóstolo Paulo aqui alertou, olha, vão surgir entre vós lobos cruéis. E ele está falando de falsos ministros. Ele está falando de falsos ministros. E prossegue. Depois partiu para Jerusalém, e quando foi identificado, imediatamente o povo começou a gritar, mata-o. Por que havia esse ódio do povo contra o apóstolo Paulo? Bom, como eu disse para vocês, o apóstolo Paulo tinha escrito uma carta a carta aos Gálatas, em que ele comparou os israelitas ao filho da escrava, Agar, e comparou a igreja ao filho da livre, né? No caso Isaac. E isso certamente foi uma ofensa muito grande para os judeus. Tá bom? Então, quando eles viram o apóstolo Paulo, diz que o povo já começou a gritar, matam, porque todos estavam vendo o apóstolo Paulo como um traidor da nação, né? O comentário prossegue. Paulo fez um discurso em hebraico, onde contou a sua conversão e como Jesus lhe aparecera. Vocês têm esse discurso em Atos capítulo 22, versículos 1 a 20. É interessante quando você lê esse texto, você verá que eles fizeram silêncio quando o apóstolo Paulo começou a falar, né? Por quê? Porque eles acreditavam e acreditam que o hebraico foi o idioma que Deus ensinou a Adão. E Adão, esse conhecimento foi passado até Noé, ficou entre os descendentes de Noé que não se envolveram na Torre de Babel, chegou até Abraão, os outros estavam envolvidos na Torre de Babel, falavam outros idiomas.
e que esse é o idioma santo. Então, como o apóstolo Paulo começou a falar em hebraico, eles não poderiam falar, eles tinham que fazer silêncio enquanto esse idioma santo estava sendo pronunciado, né? É importante ver qual é a visão da igreja, a visão de Deus. Não existe um idioma santo para Deus, senão Deus faria com que o Novo Testamento fosse escrito em hebraico também, tá bom? Eu concordo que faz sentido acreditar que o hebraico possa ser o idioma que Deus ensinou a Adão. Tem que ter o idioma original. E se estava com Abraão, com a família dos fiéis, é bem provável que seja realmente o idioma que não entrou na confusão das línguas de Babel, tá bom? Mas é interessante essa atitude que eles têm, né? E prossegue o comentário. E como lhe ordenou que deveria pregar para os gentios, tá bom? Então, olha, eu me converti, Jesus ordenou que eu pregasse aos gentios, então, ou seja, vocês estão rejeitando mesmo. E prossegue, imediatamente o povo interrompeu o discurso e Paulo acabou preso em Jerusalém. No ano 57 da era cristã, Paulo escreveu a carta a uma igreja que estava na cidade de Roma, que ficou conhecida como Epístola aos Romanos. Olha como, se nós contextualizarmos quando as epístolas estão sendo escritas, como nos ajudam na história da igreja. Essa é normalmente a data para essa epístola aos Romanos, ou seja, o apóstolo Paulo estava preso, perseguido por judeus, e ele vai escrever essa epístola, ele vai fazer uma comparação semelhante à que ele fez lá na carta aos Gálatas. Lá ele falou da rejeição de Israel, comparando eles ao filho da escrava. Aqui ele vai comparar Deus a uma árvore, em Israel como um galho que é cortado e a igreja enxertada no lugar dele. Tá bom? Então eu comento, no ano 57 da era cristã, Paulo escreveu a carta a uma igreja que estava na cidade de Roma, que ficou conhecida como Epístola aos Romanos. A igreja de Roma certamente foi fundada por um anônimo seguidor de Jesus, provavelmente do Pentecostes. Bom, ninguém sabe como foi fundada essa igreja. O apóstolo Pedro, ele não fazia esse trabalho missionário. Essa história que a igreja católica inventou, a história realmente rejeita. Não tem nenhum documento falando desse período teria sido fundado por Pedro. Que Pedro e Paulo estiveram em Roma, presos e foram mortos, e aí certamente lá pregaram. O apóstolo Paulo diz que enquanto ele estava preso, ele pregava o evangelho até ser condenado, né? Recebia as pessoas na sua casa. O comentário prossegue. A terceira viagem missionária de Paulo termina com a sua prisão ainda no ano 57 da era cristã. E aí eu pergunto, né, será que todos esses escritos do apóstolo Paulo aumentavam o ódio dos judeus? Sim, ele vai chegar em Roma, vai pregar para os judeus novamente. Eu acredito que influenciava, né? Mas, é claro, ele tinha que falar isso para salvar aqueles que realmente acreditassem no Messias. Poderia ser triste, com certeza era triste, porque a descrição bíblica é que o povo judeu, ele é nacionalista como nenhum outro povo na história. Hoje os muçulmanos, eles têm aquele nacionalismo, principalmente relacionado à Meca, tá bom? Mas das suas nacionalidades em geral, Israel é uma nacionalidade, né? E eles são nacionalistas ao extremo. Então, para eles, escrever que eles foram cortados da comunhão com Deus, isso realmente causava dor, mas era para convertê-lo, né? O comentário prossegue. Paulo foi enviado preso diante do Sinédrio, onde o julgamento seguiu o padrão corrupto da política judaica. Eles queriam matar o apóstolo Paulo, eles queriam, na verdade, fugir do julgamento, preparar uma arapuca. Eles queriam matar o apóstolo Paulo, porque eles estavam vendo também que o apóstolo Paulo, ele estava escrevendo, né, e pregando em muitos lugares, influenciando muito os judeus que, claro, acabavam por abandonar o judaísmo e servir no cristianismo. Então ele via
viam o apóstolo Paulo como um grande adversário pelo trabalho que ele fazia e pelo que ele escrevia. O comentário prossegue. Após este julgamento, Jesus se revelou mais uma vez a Paulo. Essa parte é interessante, né? E Jesus aparece a Paulo. Eu botei aí em Atos 23:11. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Ou seja, estava no plano de Jesus, estava no plano de Deus, que o apóstolo Paulo fosse levado a Roma. Tá bom? O comentário prossegue. Os judeus planejaram matar Paulo, mas este foi enviado para Cesareia. Ou seja, o que os judeus estavam fazendo, na verdade, era cometendo ilegalidade, acreditando que estava protegendo a sua religião, e assim não se protege religião, né? Não se protege a verdade de Deus. A verdade de Deus protege. Deus prometeu que teria sempre pessoas aqui como profetas para anunciar essa verdade, para defender essa verdade. O mundo pode conseguir muito espaço, mas no final a profecia diz que essa verdade vai triunfar. Não, a humanidade vai chegar à conclusão, ou por sinais que Jesus aparece no céu, ou mesmo por questões científicas. Tem muitos trabalhos científicos hoje que eles estão mostrando como a Bíblia acertou, tanto na arqueologia quanto na astronomia. Então, cientificamente, tem muitas pessoas evidenciando a Bíblia como palavra de Deus. Ok? O comentário prossegue. Neste período, o governador da Judéia era Félix, que conhecia bem a violência judaica. Os judeus foram a Cesareia e acusaram Paulo de ter profanado o templo. Paulo se defendeu perante Félix, e a esposa deste, que era judia, ouvia as pregações de Paulo, que ficou ali 2 anos preso. Ou seja, e eles ali tentando matar o apóstolo Paulo. Então, era infelizmente uma atitude que vinha da autoridade judaica, do governo judaico, que nesse período estava totalmente desviado, né? O comentário prossegue. Paulo permaneceu preso em Cesareia até o ano 60, quando Pórcio Festo substituiu Félix no governo da Judéia. Os judeus organizaram mais um plano para matar Paulo, mas este pediu para ser julgado pelo imperador. Então o apóstolo Paulo ele já pediu isso porque Jesus já tinha aparecido para ele e dizer que convinha que ele pregasse em Roma. Ele tinha que chegar em Roma pelo menos preso. Bom, e ele, como cidadão romano, tinha cidadania romana, ele tinha que ser protegido pelo exército romano para que os judeus não o matassem. O comentário prossegue. Depois Paulo foi levado diante de Herodes Agripa II. Esse Herodes Agripa II, ele é bisneto de Herodes o Grande. Bom, eu coloquei um gráfico da família dos Herodes ali para vocês. Está retratado lá em Atos 25, 13 até 26, 32, né, quando o apóstolo Paulo discursa, e ele considera até, vamos dizer que o apóstolo Paulo estava tentando evangelizá-lo, ganhá-lo para a fé. Prossegue o comentário. E por fim, próximo do ano 60 da era cristã, foi enviado preso a Roma, mas na viagem o navio naufragou na ilha de Malta, onde curou diversas pessoas. Então veja, algumas pessoas chamam até essa de 4ª viagem missionária de Paulo, porque ele vai preso e Deus vai fazendo maravilhas. Deus fala para ele, né, que nenhuma alma daquele navio se perderia, então ele fala isso antes para as pessoas e ninguém se perde. Então já era um testemunho forte. Quando eles chegam na ilha, o apóstolo Paulo vai pegar um graveto, vem uma víbora, né, e pica ele, e aquelas pessoas supersticiosas já achavam, esse homem aí tem algum crime, alguma heresia grave, porque a natureza está punindo ele. Tudo isso era aquele paganismo que havia na cabeça das pessoas, né? Mas o apóstolo Paulo
sacode a víbora no fogo, pronto, fica bem, nada aconteceu com ele. Aí as pessoas já querem adorá-lo como Deus. Mas todo esse trabalho que ele faz, né, é contado então como uma obra missionária por alguns. Tá bom? Vai até o capítulo 28, versículo 10. Essa viagem para ser julgado em Roma é tratada por alguns como sendo a quarta viagem missionária de Paulo. Paulo chegou em Roma no ano 60 e ali ficou preso até o ano 62 da era cristã. Bom, o que vai acontecer depois disso, o livro de Atos ele vai terminar com o apóstolo Paulo preso em Roma, mas depois que o livro de Atos foi escrito, existe um tempo que alguns colocam a possibilidade do apóstolo Paulo ter até viajado à Espanha. Eu vou falar mais à frente. Eu comento mais abaixo. No ano 60 da era cristã, Lucas escreveu o Evangelho, certamente com uma participação importante de Paulo, principalmente na genealogia de Maria, apresentada por Lucas. No ano 61, escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Então, importante, eu coloquei nesse período que o apóstolo Paulo está em Roma, segundo a história, esse Evangelho de Lucas foi escrito. Eu resolvi colocar essa nota importante aqui, porque Paulo era um grande conhecedor das Escrituras, né? Para reinterpretar as Escrituras, ele tinha com certeza aquilo que os educadores chamam de autonomia num determinado tema, né? Ok? E o que ocorre? Eu citei aqui a genealogia de Maria apresentada por Lucas. Vou explicar, essa é uma interpretação. Se você olhar a genealogia de Mateus e a genealogia de Lucas, você verá que são genealogias diferentes. A genealogia de Mateus, tá bom? Ele segue a família dos reis de Israel até Salomão. A genealogia de Lucas segue a família até um irmão de Salomão chamado Natã. Ou seja, são pessoas diferentes. São pessoas diferentes. A genealogia de Mateus, ela é interpretada como sendo a genealogia de José. Só que José não era pai de Jesus, de fato. Tá bom? Então, para Jesus ele ser contado como Messias, ele teria que ter a genealogia de Maria, o que não era comum entre os judeus. Mas, certamente, o apóstolo Paulo, né, erudito, certamente com documentos da escola, né, que ele tinha estudado, a escola de Gamaliel, era a melhor escola, tinha os documentos antigos, não, que estavam sendo escritos, então ele conseguiu, ok, a família de Maria. As famílias são diferentes. E é importante porque a genealogia de Lucas não passa por homens como Jeconias, que aparece na genealogia de Mateus, que a profecia diz que nenhum descendente dele poderia se assentar no trono. E José era descendente de Jeconias, segundo a genealogia de Mateus. Então, essa obra de apresentar uma genealogia diferente pode até ter sido interpretação de Lucas, que o Espírito Santo tenha iluminado ele. Mas, pelo lado natural, eu acredito que isso foi obra do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que passou esse trabalho para ele. Tá bom? E mais uma nota importante, tem um rabino no YouTube, ele falando sobre Jesus, ele diz que Jesus não poderia ser o Messias, porque o Messias não seria contado por uma genealogia de uma mulher, teria que ser por um homem. Engano dele, porque a profecia dizia exatamente que ele teria que ser contado em uma mulher.